Meus irmãos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Primeiro João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor Deus. Como é glorioso esse momento onde nós estamos reunidos com os irmãos para oferecer um culto de adoração ao Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso que nos permite orar, cantar louvores e ainda assim nos alimenta através da sua palavra. Senhor Deus, vem com teu poder aqui, cada coração eu sei que pode ser tratado de uma maneira especial, porque tu és o Deus que está onipresente em cada coração hoje, Senhor Deus. Faz um milagre ali, Senhor Deus, e opera de maneira singular com a tua verdade, Senhor Deus, em cada coração. Senhor Deus, nós seremos enriquecidos se o teu Espírito nos elucidar a tua palavra, Senhor Deus, dê o discernimento para que possamos aprender da tua palavra. Senhor Deus, nós não queremos nos abastecer senão das coisas dos céus, as coisas que durarão eternamente. Faz um milagre em cada coração aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Não amem o mundo. É interessante que hoje nós temos falado muito sobre o mundo e sobre a igreja nos dias de hoje. A gente tem uma dificuldade de reconhecer quem é mundo e quem é igreja nos dias de hoje. Eu falo igreja, não a igreja lavada no sangue do Cordeiro, mas aquelas pessoas que se autodenominam como igreja do Senhor, ou seja, crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós temos tido uma dificuldade porque a igreja tem absorvido muitas coisas do mundo. E o mundo tem conseguido, com o seu projeto, adentrar, no seio das famílias, aquelas famílias que se dizem cristãs, e tem tentado inverter os valores. Como diz a palavra, cegar o entendimento. É isso que o príncipe deste mundo faz. Ele vem cegar o entendimento para que as pessoas estejam totalmente fechadas para o evangelho e abertas para o que o mundo prega que é correto. Meus irmãos, o Senhor sempre exigiu a separação do crente. Aliás, sem santidade ninguém verá a Deus. Eu lembro quando o povo estava ali vivendo algumas práticas, o Senhor fala, olha, santificai-vos, separem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Quer dizer, o Senhor vai operar, mas o Senhor quer que a gente esteja consagrado a Ele. Eu aprendo também que o povo sempre tenta usufruir do melhor do mundo e dos deleites do mundo. Olha, meus irmãos, se nós formos analisar com a nossa mente totalmente racional, e por que não dizer a nossa mente carnal, o mundo tem tantas coisas para nos oferecer, não é verdade ou não? Tantos deleites, tantos prazeres para nos oferecer, ou para tentar saciar a nossa carne. Tem coisas que nós praticávamos lá atrás, antes de nós conhecermos a palavra. E se nós não lutarmos na palavra, nós vamos voltar lá, de onde nós saímos, porque aquilo que nos trazia deleite pode cativar o nosso coração e nos separar da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para nós. É interessante que essa batalha não é nova, Desde que o Senhor tentou pastorear o seu povo, colocar o seu povo em direção, qual que era a tendência do povo? Voltar ao pecado, voltar aos deleites do mundo. É interessante que o povo sempre, se você lê o livro de Juízes, você nota que o povo andava corretamente, se desviava do Senhor, o Senhor mandava um juiz para julgar, o povo voltava para o caminho do Senhor, o povo desviava do caminho do Senhor, o Senhor mandava uma justiça sobre eles, eles pediam ali a misericórdia, o Senhor mandava um juiz, eles andavam mais um pouco no caminho do Senhor, depois eles queriam o quê? Se desviar do caminho do Senhor.
Então isso está no coração do homem. Nós chamamos de inclinação da carne para o pecado. Ah, irmão, eu não sou assim, então você é um mentiroso. Inclinação da carne para a mentira. Nós temos que vigiar todos os dias, porque a nossa carne, quando não é, vamos dizer, saturada pela palavra de Deus, saturada pela oração, pelas conversas que edificam, a tendência dela é ir buscar o quê? Prazer, para que ela mesma sinta deleite nas coisas do mundo. Precisamos entender que o novo nascimento, se ele existe na sua vida, ele faz um rompimento entre você e o mundo. Eu queria que você entendesse isso. Não existe crente carnal. Tem uma teologia aí que chama de crente carnal. Eu não conheço um crente carnal. Eu conheço crente com batalhas, mas não um crente que vive modelado pela carne e pelos seus deleites. Tá bom? O mundo é arrancado do coração do crente no novo nascimento. Isso é uma obra maravilhosa que Deus faz. Por isso que eu falo que a obra da salvação não tem nada do homem, tem tudo de Cristo. Porque se nós esperarmos que 1% da obra da salvação está em nosso poder, nós já tiramos então o mérito de Cristo Jesus e já confiamos nesse 1% que é nosso, e esse 1% vai nos levar ao quê? Ao fracasso. E jamais alcançaremos a obra em Cristo com méritos do homem. O mérito é totalmente de Cristo Jesus. Por que que o mundo é arrancado do coração do crente? Porque há o verdadeiro arrependimento. E agora quem que passa a habitar quando o homem nasce de novo? O Espírito Santo habitando no coração do crente. Ah, mas aí o crente jamais peca. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que o crente não vive em pecado. Ele não ama a prática do pecado. Ele peca, sim, mas ele se arrepende e volta, porque o Espírito Santo vai lhe dizer, aqui você errou, aqui você precisa voltar. Essa geração, com o seu comprometimento com o mundo, são, na verdade, descomprometidas com o novo nascimento. Ou seja, não há o novo nascimento. Meus irmãos, se você notar hoje, as pessoas têm que bater no peito e falar, eu sou um cristão, porque você não nota isso nelas. Você não vê isso quando você trabalha com uma pessoa. Aliás, depois você trabalha com uma pessoa há 1, 2 anos, ela fala, você não sabia que eu era crente? Você fala, não sabia. Aliás, não deu nem para perceber, nem sombra disso, não é verdade ou não? Por que isso? Porque o testemunho mostra quem nós realmente somos. Se nós somos comprometidos com o mundo ou comprometidos com uma vida em Cristo Jesus. Então eu queria que você prestasse muita atenção no que diz a palavra. O mesmo Deus que nos chama à santificação, e é interessante que, se nós lêssemos em cima, aí no versículo 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí depois ele fala, jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, vencido pela fé o maligno. Então, esta fé, ela vai nos ajudar a vencer o mundo. A primeira coisa que o texto diz, não amem o mundo. Meus irmãos, não amem o proceder mundano. Nós que estamos em Cristo Jesus, não podemos ter relação com o mundo. Hoje, quando eu estava no cortejo final ali, eu estava com a minha esposa e um pastor chegou e falou, ô Pedro, começou a conversar, e minha esposa deu a volta e veio de cá. Ele falou, eu atrapalhei o casal. Eu falei, não, atrapalhou, está de cá. É uma só carne, não é verdade? Então, o mundo diz que o casamento é uma furada, não diz isso? Você já viu dizer isso? Casar eu? Nem pensar. Por quê? Porque não tem a verdade de Cristo. Porque a pessoa que quer viver para Cristo, ela fala, eu não vou me casar. Por quê? Porque tenho algo melhor de Cristo na minha vida. Foi o que o Paulo fez. Mas debochar do casamento, está debochando do próprio Deus. Porque o casamento é uma bênção. Então aquele que falou, eu quero me casar, e o Senhor abençoou, ele precisa viver esse casamento indissoluvelmente. Então nós precisamos entender, começar a não deixar os conceitos do mundo entrar no nosso coração. Meus irmãos, é interessante que o mundo é um sistema onde o governo e os seus súditos, eles amam e eles cultuam o pecado. Note bem, se você hoje
for no shopping center de Poços de Caldas, muitas coisas ali vão estar sendo oferecidas para que você peque contra o Senhor. Por exemplo, olha as roupas que estão sendo oferecidas. Normalmente roupas sensuais. Há um pastor que ele diz assim: se a sua roupa, mulher, principalmente você, é uma moldura para o seu rosto, bom. Mas se a sua roupa for uma moldura para o seu corpo, negativo. Isso vai o quê? Partir para a sensualidade e vai até fazer com que outros pequem. O mundo está oferecendo tudo aquilo que você não encontra na palavra do Senhor. Hoje eu fui comprar uma calça para mim. Eu falei: senhora, aqui fabrica calça para homem antigo? Aí ela falou: que número? 46. Eu pus e o negócio não estava bom. Eu falei: vamos levar um número acima que eu acho que fica melhor. Por quê? As calças do homem moderno são calças que tiram ou tentam roubar do homem a masculinidade. Tornam o homem mais feminino. O homem hoje nem caminha com as calças, vocês notaram, não? Para entrar dentro da calça, eu acho que tem que ter uns 15 minutos de preparação. Por quê? A calça está moldando o corpo do homem. O homem está se tornando mais feminino. E ele não nota. E as próprias camisetinhas também. Note que a manga subiu, né? Já apertou do lado. O mundo tem influenciado o homem a se tornar o quê? Quase uma moça. Por que isso? Porque o mundo ele não vai chegar para você, o diabo não vai chegar para você e falar assim: eu sou o capeta, e vai aparecer com um chifre, e vai soltar fogo para a boca. Ele vai colocar algumas coisas que vai te tornando amigo do mundo. Então nós temos que tomar atenção. Não amem o mundo. Eu dei um exemplo. Poderia dar vários outros. A mentira. O mundo está dizendo para você: o que tem uma mentirinha? O que tem isso? O que tem você sonegar esse impostinho? Se você pagar o imposto, você vai quebrar. Não paga o imposto não, senão você não vai dar conta. O que mais? O que o mundo fala? Não, isso não é idolatria. Isso é uma foto para ter uma lembrança. Não é assim que o mundo faz com as pessoas? O mundo começa a deturpar os valores que são bíblicos, que estão dizendo aqui na palavra que não é para nós fazermos. E a palavra continua: se amarmos o mundo, o amor do Pai não está onde? Em nós. Então olha para você ver, eu fui assistir aquele filme que chama Superação, Milagre da Fé. Eu recomendo que vocês assistam. Ah, ele é perfeito? Não estou falando que ele é perfeito, mas é algo que Deus faz, e ali Deus fez um milagre extraordinário. Glória a Deus. Foi algo bom para a minha vida, porque muitas vezes a gente vai esquecendo que Deus ainda faz, que Deus ainda age, não é verdade ou não? Mas quantos crentes estão assistindo lá Os Vingadores? Por quê? Meu irmão, o mundo, ele está colocando deleites para que a sua carne vá aderir a isso. Mas o que tem nesses filmes que adoram ao Senhor, que falam do Senhor, da ação do Senhor? Nada. Então eu não devo estar lá. E muitas outras coisas têm acontecido. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. O cristão, ele é conformado a Cristo e não conformado ao mundo. Ele não pode tomar a forma do mundo. Não vos conformeis com este século. Mas nós temos que ter a renovação da nossa mente. Então eu preciso buscar a Cristo e buscar as coisas de Cristo. Meus irmãos, nós fomos criados para quê? Para refletir a glória de Deus, não a glória desse mundo. Se você notar um jornal hoje, vão estar várias intrigas ali no jornal, correto ou não? Uns estão acusando o presidente de não ser bom, outros estão acusando os que saíram de ser ruim, e está uma bagunça. Em vez de trabalhar, eles ficam ali brigando, não é assim? Então nós temos que tomar cuidado, isso não reflete a glória de Cristo. E nós precisamos querer isso. Agora, a palavra de Deus, ela continua dizendo:
Porque tudo que há no mundo, nesse sistema, que é contra as coisas de Deus, nesse sistema que é um proceder mundano, é uma vida que é contrária à palavra de Deus. O que há no mundo? Concupiscência. O que significa concupiscência? É o desejo mau. É um desejo que não é bom. É um desejo que não te leva para próximo da palavra e nem para próximo de Deus. É um desejo que nós não devemos cultivar nas nossas vidas. Vamos chamar concupiscência, desejo mau. Então, meus irmãos, o que você tem desejado? Olha, eu tenho chamado muita atenção para você falar quem você é quando você está sozinho. Quem você é quando ninguém está te olhando nem te ouvindo. Quem é você? Quais são as suas práticas? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas palavras? O que você tem mostrado aí fora? O mundo chama o bem de mal e o mal de bem. Isto é uma inversão de valores. E se nós não nos policiarmos e não nos voltarmos sempre para a palavra, buscando a santidade em Cristo Jesus, daqui a pouco nós vamos falar, o que tem? Todo mundo faz? Gente, isso aí já não está mais nada. Isso não dá nada não, como diz um rapaz aqui, isso não dá nada não. Mas e aí? Tem um Deus que governa. Tem um Cristo que reina. E você precisa ser coerente com aquilo que você prega. Você não pode apresentar o Evangelho para outras pessoas e ter uma vida diferente daquela que você apresentou. Meus irmãos, eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque a palavra me chama a atenção. Hoje eu vim orar aqui pela manhã, e me peguei pensando em outras coisas, e eu comecei a orar de novo, Senhor, tira o mundo de dentro do meu coração. Porque de repente sua mente viaja, com as preocupações transitórias disso aqui. E nós não nascemos para isso aqui. Nós nascemos para a glória do Senhor. E nós precisamos viver para a glória do Senhor. E quando nós nos ajoelharmos em oração, seja aqui ou seja no secreto do seu quarto, precisa ser para a glória do Senhor. Eu e você precisamos entender que o mundo não tem nada para nos oferecer que possa nos aproximar de Deus, nos tornar mais piedosos em Cristo Jesus. Nada. Muito pelo contrário, o que o mundo tem é para te esfriar a fé, é para te levar para longe do Senhor. Então não confie nas coisas desse mundo. Meus irmãos, agora a palavra começa a dar nome a essas concupiscências. Primeira delas, concupiscência da carne. Um grande inimigo nosso é a nossa própria carne. Olha para você ver quantas coisas a sua carne deseja, que a palavra de Deus condena. Meus irmãos, o namoro, eu tenho insistido que o namoro deve começar quando a pessoa está pronta para casar. Porque o namoro não pode ser um test drive. O namoro tem que ser uma jornada para o casamento. Então eu preciso namorar quando eu quiser casar. Porque eu namoro com uma definição. Eu vou namorar, eu vou conhecer aquela pessoa, não vai demorar. Não vai demorar, porque eu quero me casar com ela. E esse namoro, ele tem que ser nos padrões bíblicos. Meus irmãos, um homem e uma mulher sozinhos. Você não faz essa pergunta, será que eles vão pecar? Não faz esse tipo de pergunta. Você tem que mudar a pergunta. É quando eles vão pecar. Um homem e uma mulher sozinhos, sem ter a união pelo casamento. Eles vão pecar. Resta saber quando. Eu queria que você entendesse certas coisas que nós estamos rejeitando. A nossa carne nos impulsiona para esse lado.
Paulo, ele fala, olha, o bem que eu prefiro eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. E este nada mais, nada menos do que Paulo. E às vezes eu vou falar, eu sou crente, eu batizei nas águas, aleluia, né? Eu posso todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem que se desviava do mal. É interessante que quando nós vemos o mal aqui à nossa frente, nós nos desviamos. Nós não tentamos enfrentar esse mal. Não, eu estou coberto. Tinha um homem, batista também, uma vez ele foi contar uma parte da vida dele, e ele tocava na igreja, ele era ministro de uma igreja, ele tocava no mundo. Eu falei, mas não está errado isso? Ele falou, não, eu sou blindado. Bom, eu vi uns tanques blindados lá receber uma bomba lá, eles ficam, até a esteira sai, não consegue nem andar mais. Agora imagine esse, ele é blindado. Coisa louca, né? Meus irmãos, onde nós vamos parar? Se nós não enfrentarmos a nossa carne pela palavra, nós seremos derrotados pela nossa carne. E os desejos mal da carne existem. E nós precisamos nos encher de Deus, encher de Deus, encher de Deus. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, menos espaço nós daremos à nossa carne. Menos espaço. Ah, o senhor não tem que lutar assim? Principalmente eu. Principalmente eu. Porque eu estou numa responsabilidade sobre a vida de vocês. E eu não sou blindado. Eu preciso me humilhar todos os dias na presença do Senhor. E falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixe crer que a minha carne tem a resposta para a minha satisfação, porque ela não tem. A minha satisfação está em Cristo. Por isso que a gente canta, satisfação é ter a Cristo, não é? Segunda, desejo, a concupiscência dos olhos, meu irmão. Os olhos são terríveis, porque eles desejam. Os olhos são terríveis, porque eles vão quando a gente permanece. Muitas vezes eu falo que eu sou contra um crente estar numa academia, principalmente um crente do sexo masculino. Por quê? Porque os olhos do crente masculino também veem. E normalmente as mulheres, elas vão com roupa bastante sensual. E aí o crente vacila. Os olhos fazem com que crentes passem numa vitrine e comprem coisas que não podem pagar. E depois recebem um carnê mais grosso que a Bíblia. E aí não tem nem prazer de buscar o Senhor, porque estão preocupados com uma conta que fizeram. Por quê? Porque os olhos viram aquilo que ele não pode comprar. Meus irmãos, os olhos, eles podem avançar facilmente. Porque nós temos tanto caso de pornografia na internet dentro da igreja. Por quê? Muitas vezes o cara está lá procurando um assunto na internet. E quando ele clica, aparecem outras janelas para ele abrir, não é verdade ou não? E os olhos veem e ele clica onde jamais deveria ter clicado. Eu queria que você entendesse que mesmo você sendo lavado no sangue do Cordeiro, você precisa se abastecer todos os dias da palavra do Senhor. Senão você vai cair nessa armadilha. Agora tem uma coisa aqui que se chamada soberba da vida. Meus irmãos, a soberba a gente diz que não está em nós, né? Isso é soberba. Porque ela está em nós. Nós gostamos de aplausos. Nós gostamos de afago. Nós gostamos de uma palavra que nos leve um degrau acima. Nós gostamos, apesar que cantamos, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, nós gostamos de ser reconhecidos. Porque nós somos soberbos. Meus irmãos, como é que nós vamos lidar com isso? Diz que a soberba precede o quê? A queda, a ruína.
Então nós temos que lidar com isso aonde? Buscando a presença do Senhor, nos enchendo do Senhor. Meus irmãos, eu vou contar uma coisa aqui, eu não sei se eu deveria até contar para vocês, mas eu queria levar vocês. Tinha duas coisas que eu queria levar vocês. 3. Primeiro, quem não foi ainda, para ver uma pessoa bem no finalzinho no hospital de câncer. Segundo, ver a exumação, como eu vi semana passada. Eu queria que vocês vissem uma exumação de um corpo. E terceiro, hoje eu cheguei para ver se tinham terminado o serviço no túmulo da minha mãe. Não tinham. Não tinham posto a placa. E havia ali um buraquinho. E eu vi muita mosca ali. Muita mosca. E eu vi que o fim de todas as coisas, além de serem rápidos, terminam nessa podridão. E nós somos soberbos, a ponto de querer estar à frente dos outros, querer ser maior do que os outros, quando a Bíblia nos chama a ser menor do que os outros. Não é isso que a Bíblia nos convida a fazer? Sempre sentar lá atrás, não no lugar de honra, né? A não ser que você seja chamado, não é? E considerar os outros superiores a você. E eu considerar os outros superiores a mim. E a soberba não nos deixa fazer isso. Nós achamos que somos dono de alguma coisa, nós achamos que podemos alguma coisa. Mas nós terminaremos onde terminou ali a irmã Leone. Pelo menos o nosso corpo. E onde a Marcela foi colocada hoje. E quantos outros? E daqui a alguns anos não terá nada ali, a não ser ossos. E nós estamos agarrados nessas coisas, porque somos soberbos. E achamos que nós nunca chegaremos à sepultura. Até dizemos assim, um dia vai ser nós. Mas na verdade nós não acreditamos que a morte chegará à nossa vida. Porque nós estamos tão completos em nós mesmos. E temos amado tantas coisas desse mundo. E somos tão soberbos que nós não conseguimos dizer em verdade, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A soberba tem acabado com ministérios. A soberba tem acabado com vidas e famílias. E nós temos que tomar cuidado, porque senão ela acabará conosco também. Eu queria que você prestasse muita atenção. Cuidado com a soberba da vida. Porque isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Quando uma pessoa é promovida, ela ganha algumas regalias, correto ou não? Ganha uma garagem diferente lá no trabalho, talvez ela tenha uma liberdade de horário, talvez ela possa comandar outras pessoas, né? Mas isso não é nada. Isso é como a erva do campo. Logo se acaba. Isso é como a flor silvestre, que num dia nasce, no outro dia está linda, no outro dia murcha. Isso é como a neblina, que vem, ela fica por um instante, mas logo se dissipa. Nada nesse mundo pode te dar glória. A única glória que você pode ter é ser submisso à vontade de Deus. Só essa glória. Meus irmãos, e ele continua dizendo, ora, presta atenção, ora, o mundo passa. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Por quê? Porque nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para louvar e glorificar ao Senhor e não a nós mesmos. Então nós temos que organizar a nossa vida de maneira que não possamos perder tempo. E usar esse tempo para o benefício da glória de Deus, não da nossa própria. Então, ele está dizendo aqui, olha, o mundo passa, bem como seus desejos ruins. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai ser estipado. Você precisa prestar atenção no que realmente vale a pena. Eu queria que você entendesse o que eu contei aqui agora, que eu vi hoje no cemitério. É muito triste te contar aqui, mas é a realidade. Eu queria levar a igreja lá para a igreja ver. O que era um corpo que a gente gostava de beijar, de abraçar, hoje as moscas estão tentando entrar.
E eu vejo que hoje se valoriza tanto o corpo, não é verdade ou não? Hoje há um culto ao corpo, sendo que o corpo é transitório e a alma é eterna. Nós cuidamos mais do corpo do que da alma. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O homem temente e obediente a Deus permanece eternamente. Há um destino, e pela fé nós cremos que esse destino está preparado para todos quantos amam a vida do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo. Amar e desejar estar com Cristo e viver para Cristo. Porque este mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade, que teme ao Senhor, que vive para a glória do Senhor, permanecerá eternamente. O que quer dizer isso? A glória do Senhor por todo sempre. A vida eterna. A vida cheia de gozo, de deleite. Aí realmente o deleite. Não em nós, mas na própria glória de Deus. Não isso que nós vemos aqui, porque, poxa vida, a gente consegue alguma coisa, a gente fica alegre ali por algumas horas, não é verdade? Quando muito por um dia, e depois há uma insatisfação nos nossos corações, mas se nós morrermos em Cristo Jesus, nós teremos o deleite na eternidade em Cristo Jesus. E nós vamos adorá-lo face a face. Tudo isso vai passar. Não adianta você agarrar no que é transitório. Colocamos os nossos olhos nas coisas que são eternas. Eu queria que você entendesse. O que torna-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A palavra do Senhor em Tiago, olha o que diz Tiago 4,4. Preste atenção aqui. Tiago 1, 2, 3, 4. Olha o que diz aqui: infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Meus irmãos, eu vi uma criança na África. Um missionário foi e deu uma camisa da seleção brasileira para essa criança. Daqui mais ou menos um ano, esse missionário volta lá e tira foto dessa mesma criança. Ele estava com a mesma camisa, só que cheio de buracos. Mas havia um gozo no coração daquela criança. Aquilo para ele era um luxo, coisa maravilhosa. Ela se desgastou porque só tinha uma. Um ano com a mesma camisa ali. E nós estamos insatisfeitos com tudo que Deus tem nos dado. Porque nós nos tornamos amigos do mundo. E o Senhor chama de infiéis aqueles que são amigos do mundo. Eu queria que você prestasse muita atenção. O mundo, ele é uma oposição a Cristo. O mundo odeia Cristo. Esse sistema que o mundo organizou odeia Cristo. E como nós vamos dizer que amamos o mundo? Eu queria que você pensasse e refletisse sobre a sua vida. Como tem sido o desdobramento do seu coração? Você tem reverenciado a Deus ou reverenciado esse mundo? Nunca nós tivemos tanto conforto como nós temos hoje. Tanta tecnologia como nós temos nas nossas casas. E nunca os nossos filhos foram tão carentes de pais como são hoje. Porque nós demos dinheiro para os nossos filhos, mas nós não damos a presença para os nossos filhos. Nós indicamos aos nossos filhos o caminho, quando a Bíblia diz que nós devemos andar no caminho com os nossos filhos. Por quê? Nós aderimos ao mundo. E o mundo diz: ganhe bastante dinheiro, homem trabalhe, mulher trabalhe, porque vocês precisam ter internet agora de 300 gigas.
A de 150 está ruim, é de 300. E o seu filho precisa ter um tênis com a marca tal. E um celular de 3.000 reais. Porque assim seu filho será alegre, seu filho não será alegre. E o mundo tem dito isso. E aí os pais começam a trabalhar às 6 horas da manhã. E voltam para os seus lares às 10 horas da noite. E temos ali filhos órfãos de pais vivos. Porque o mundo diz que eles têm que ter o celular de 3.000 reais e a internet de 300 GB. E as pessoas, quando não estão firmadas verdadeiramente no Evangelho, elas aderem a isso. E eu queria que você compreendesse que eu não estou aqui fazendo uma crítica individual. Estou fazendo uma crítica à igreja de hoje. Você faz aquilo que você quiser. Você age da maneira que você quiser. Mas a palavra do Senhor diz, lembra-te, um dia prestarás conta ao Senhor. A educação de seus filhos não será cobrada da mulher da creche, será cobrada de você. Quando você comparecer diante do Senhor, Ele não vai cobrar da mulher da creche, Ele vai cobrar de você. Que Jesus nos abençoe, que tenha misericórdia das nossas vidas. Lembre-se, o mundo é transitório, mas aqueles que amam e temem ao Senhor e obedecem, viverão eternamente. A palavra do Senhor jamais passará. O mundo e todos os seus deleites passarão, mas a palavra permanecerá eternamente. No nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te adorar, porque hoje, mais uma vez, nós podemos receber da tua palavra. Tem misericórdia de cada coração, Senhor Deus, porque nós temos pecado contra o Senhor. Temos valorizado as coisas que o Senhor não quer que nós valorizemos, Senhor Deus. E temos deixado as preciosidades da tua palavra de lado, Senhor Deus. Muda o nosso coração, a começar do meu, Senhor Deus. Muda o meu coração, muda o coração dessa igreja, para que nós possamos nos satisfazer, Senhor Deus, nas coisas dos céus. E elas realmente satisfazem, Senhor Deus. É que nós precisamos ter o hábito agora de buscar na tua palavra, de buscar na oração e de ter uma vida que realmente comprove a quem nós temos servido, no nome de Jesus Cristo. Muda a nossa história, Senhor Deus. Muda a história dessa igreja, Senhor Deus. Que essa igreja ela avance com o reino de Deus, com a sua palavra, Senhor Deus. Nós não queremos aqui divertir crentes, Senhor Deus. Nós não queremos colocar aqui no púlpito coisas para divertir os crentes, mas nós queremos falar da palavra viva, Senhor Deus, que pode mudar a vida de um homem e de uma mulher. Tem misericórdia, Senhor Deus. Nos orienta, Senhor Deus. Nos orienta, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Que haja nos nossos corações o temor ao Senhor, a reverência santa ao Senhor, a obediência acima de todas as coisas e o desejo, Senhor Deus, da tua vontade, Senhor Deus. Muda a nossa história, Senhor Deus. Nós precisamos ser confrontados todos os dias com a tua palavra, Senhor Deus, porque o nosso coração, ele é terrível, Senhor Deus. A tua palavra diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Tem misericórdia de nós. Nos leva a um tempo de adoração, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos irmãos passando pelo luto agora, Senhor Deus. Nós temos irmãos passando por câncer, se não me engano o nome dele é Rodolfo, Senhor Deus. Nós temos a nossa irmã Maria, Senhor Deus, que está passando por um problema nos olhos, Senhor Deus. E ela precisa de providência ali, Senhor Deus, senão vai acontecer coisas piores. Senhor Deus, tem misericórdia, visita, Senhor Deus, cada família, cada coração, Senhor Deus. E torna-nos, Senhor Deus, semelhantes a Ti. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Jesus te abençoe e te leve em direção ao centro da sua vontade. Amém?